Vamos aplaudir o Senhor então bem forte? Glória a Deus. Bom dia, igreja. Sente-se, por favor, que a graça de Deus seja conosco. Mas vamos para a palavra aqui, Efésios 6. Eu quero ler com você o versículo 10. Efésios 6, 10. Nós vamos começar aqui lendo 2 versículos apenas. E em seguida nós vamos para o livro de Neemias. Diz assim a palavra: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos em quem? No Senhor e na força do seu poder. Reverti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Na semana passada, na quarta-feira, o pastor Jamil pregou aqui de manhã e à noite. Ele falou do mesmo assunto. Ele falou lá de Timóteo, né? Onde Paulo falou: filho meu, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Alguém lembra dessa mensagem? Pastor, esqueci. Não é para lembrar, gente. Uma semana, né? Fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Essa foi a palavra de Paulo para Timóteo, para que o Timóteo ficasse firme na fé, para que assim como a mãe dele, a Lóide, a Eunice, a avó, as duas ficaram firmes na fé e tiveram dele um bom testemunho também, como filho na fé, ele agora pudesse dar continuidade àquela obra. Aí chegamos aqui na carta aos Efésios, e o apóstolo Paulo está conversando com essa igreja sobre algo similar. Se você ler o versículo 1 até o versículo 9 de Efésios, ele está falando desse capítulo 6, ele está falando lá sobre o dever do marido e sobre o dever da esposa. Aí ele começa falando no 10, olha, no demais, meus irmãos, façam o seguinte: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Você tem uma missão para cumprir. E vai ter dias que se você não tiver força, você vai retroceder. Você tem uma missão para cumprir. E se você não se fortalecer, vai ter dias que você vai deixar a mão no arado. Você estava firme naquela palavra e logo você esmorece. Aconteceu isso com muita gente que você conhece, sim ou não? Eu estou aqui já há quase 13 anos. Vi muita gente que era firme na fé desanimar aqui. E hoje são pessoas críticas do Evangelho. Hoje são pessoas que elas não estão mais com essa fé. Não existe mais fé. E ainda tentam atrapalhar quem está vivendo a fé. Pastor, o que é isso? É verdade. Pessoas que infelizmente não se fortaleceram no Senhor. Porque o nosso problema não são com as pessoas. A nossa luta é espiritual. Nós vamos ver isso aqui. Tanto é que no versículo 11, ele falou, olha só, novamente versículo 11. Reverti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. O maior problema que nós vamos encontrar é dentro de casa. As pessoas que vêm de fora e mexem com você, para você tanto faz como tanto fez. É ou não é? Para mim, tanto faz como tanto fez as pessoas de fora falar de mim ou não falar, ou mexer comigo ou não mexer. Não interfere em nada. Agora dentro de casa o negócio é outro problema. Aí o negócio fere. Fere ou não fere? Gente da família, que você se consagra por eles, que você ora por eles, que você tenta vestir a camisa ali para ajudar eles, e eles ainda ferem você, e é que você precisa de força para continuar servindo a Deus e orando por eles. Senão você desanima. Desanima ou não? Vem a tristeza, vem aquela revolta, vem aquela ira, né? E alguns dizem que é uma ira santa. Não, nem sempre, né? Nem sempre. Tem aquela ira que é o momento que você se revolta com a situação, mas a Bíblia diz que não pode deixar o sol se pôr sobre a vossa ira. Eu quero deixar aqui com você marcado, a gente volta no final, vamos para Neemias. Aqui está a nossa mensagem de hoje, capítulo 4. Neemias, capítulo 4. Onde que está Neemias, pastor? Se você abrir a Bíblia em Gênesis, aí você tem Êxodo, Levíticos, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth. Aí Samuel, Reis, Crônicas, Esdras, Neemias. É um pouquinho antes de Salmos. Se você pegar Salmos, você volta a Jó, Esté e Neemias. É fácil. Neemias capítulo 4. Eu quero estudar com você um pouquinho sobre a situação que Neemias teve que enfrentar naquela empreitada de reconstruir os muros de Jerusalém. E ele teve que ser o quê? Forte. Ele teve que ser alguém resistente. Caso contrário, ele não teria forças para dar continuidade àquele projeto, àquela missão. Aí diz assim a palavra, Neemias capítulo 4, versículo 1. Vamos ler? Quero você interagindo comigo. Diz assim, ó. Sucedeu que, ouvindo Sambalate, que edificávamos o muro, ardeu em quê? Em ira, e se indignou muito
e escarneceu dos judeus, e falou na presença dos seus irmãos e do exército de Samaria, e disse: o que fazem esses fracos? Judeus? Permite-se-lhe-á isso? Sacrificarão? Acabá-lo-ão num só dia? Vivificarão dos montões dos pó as pedras que foram queimadas? E estava com ele Tobias, o amonita, e disse: ainda que edifiquem, vindo uma raposa, derrubará facilmente o muro de pedra. Interessante a gente entender uma coisa. Se você for ler os capítulos anteriores, desde o capítulo 1 conta um pouco da história, né? Vai narrar a história. Você já conhece a história, por isso que eu já comecei no capítulo 4. Só vou recapitular um pouquinho. O Neemias ficou sabendo que a cidade de Jerusalém estava destruída. Os inimigos haviam saqueado a cidade, colocado fogo, e muita gente tinha morrido. Aí tinha poucas pessoas que haviam ficado, e dessas poucas pessoas, elas estavam todas como? Em ruínas. Pessoas não tinham o que vestir, não tinham o que comer, não tinham para onde ir. Imagina o que se passa na cabeça dele, sabendo que o seu povo, lá os seus antepassados, a história do povo de Deus estava sendo sepultada. Quando ele ouve aquilo, ele fica triste. Ele vai se apresentar um dia diante do rei para servir, porque ele era copeiro do rei, e ele chega lá triste, porque tem dias que a pessoa está triste. Você recebe notícias, né, mas você fica alegre? É claro que não, né? Fiquei sabendo, meu tio morreu. Que bom que ele morreu. Não ficamos tristes, né? Choramos. Às vezes é alguém muito distante, que a gente não teve tanto contato. Dói menos, né? Mas dói, mas mexe com a gente. É alguém da nossa parentela. Então ele ficou sabendo da história, aquilo mexeu com ele, ele vai se apresentar para o rei, e o rei disse: tu está triste, essa tristeza tua aí não é de falta de comida ou coisa parecida, a tua tristeza é da onde? É da alma. O que está acontecendo? Não está faltando nada para você, aqui você se provê de tudo. Ele falou: como ficaria eu, meu senhor, alegre, sabendo que o meu povo, a história dele está sendo sepultada, muitos morreram, e os poucos que têm estão sem ter o que comer, sem ter como viver e sem ter para onde ir. Como estaria eu alegre sabendo de uma notícia como essa? Até a vontade dele comer mesmo passa, é ou não é? Eu estou comendo aqui, estão passando fome lá. Você se sente mal, sim ou não? Quando sabe que um familiar seu está ruim, né? Eu particularmente, tem hora que eu estou, e às vezes eu tenho oportunidade, né? A gente vai se destacando no ministério, a gente vai crescendo, vai tendo as oportunidades. Já teve dias que eu estive em lugares assim com gente especiais ali, chique, comendo. Eu pensei na minha esposa, digo, minha esposa está em casa, eu estou aqui. Eu me senti assim, né? Às vezes eu estou ali caminhando com as autoridades, às vezes sou responsável por acompanhar. Aí você está ali num local, a vontade que eu tinha, minha esposa tinha que estar aqui também, né? Você se sente... Se eu não vou com ela, às vezes eu não me sinto bem, né? Porque é bom você estar ali e ver a família desfrutando junto com você. Desfrutando junto com você do propósito. Aí está lá, eles passando por essa luta toda. Aí Deus começa a tratar daquele assunto. O rei falou: olha, o que você quer que eu faça por você? Ele ficou pensativo. Ele não respondeu nada. Ele foi orar. Diga, ele foi orar. Ele foi orar. Mas vocês estão muito tímidos ainda hoje. Ele foi orar, diga. Ele foi orar. Ele saiu dali da presença do rei e foi orar. Foi falar com o rei, foi falar com Deus, perdão. Foi buscar Deus. E aí, naquela vida de oração ali com Deus, quando ele volta, ele dá uma resposta para o rei. Rei, se não for pedir muito para você, eu te peço que o senhor me autorize a deixar aqui a minha função temporariamente e que eu vá lá na minha cidade reconstruir os muros. Parecia uma loucura quando ele fez aquele pedido, porque uma andorinha só não faz verão. Você já ouviu falar desse termo, né? Uma andorinha só não faz verão. Poxa, como é que eu vou chegar lá? Eu vou fazer. Mas Deus bradou no coração dele. Pede autorização para ir a Jerusalém. Deixa que o resto é comigo, eu sou Deus. Ele obedece, pede autorização. Deus foi tão bom e maravilhoso com ele, porque quando o rei permite ele ir, pergunta: quanto tempo você precisa? Ele determina lá um tempo e ele decide ir. Só que o rei ainda falou o seguinte: olha, eu vou mandar com você alguns carros, alguns cavaleiros, algumas pessoas para ir com você para esse propósito, para essa missão.
Olha Deus trabalhando no propósito aí. No início ele estava triste, agora ele já estava se fortalecendo. Ele já estava começando a criar corpo para ver aquela obra sendo realizada. E às vezes nós estamos em situações que Deus trata conosco, que a pessoa vai mudar, que a pessoa vai se converter, recebemos aquilo e ficamos: como que vai acontecer isso? Como vai acontecer? Eu não sei. Sei que Deus está mandando, eu vou obedecer. E vou lá. Aí ele obedece, o rei começa a se mover e começa a mandar pessoas para ir com ele. Antes dele sair, ainda passou mais alguns dias ali, alguns momentos. Aí ele ora a Deus, fala com Deus, ele: meu rei, se o senhor se agrada de mim, não for pedir muito, teria como o senhor pedir cartas de autorização para mim passar de cidade em cidade sem que eu seja barrado? Por gentileza. O rei disse: pode ficar tranquilo, vou mandar cartas, e não só vou mandar cartas para eles abrirem caminho para você, como também vou pedir para eles te prepararem material para ajudar lá na reconstrução. Ele nem pediu isso, mas isso foi sendo acrescentado, isso foi sendo colocado dentro daquele propósito que ele estava realizando. Amém, pessoal? Foi colocado dentro do propósito que ele estava realizando ali, cumprindo. Por isso que é importante nós estarmos nos fortalecendo. E a única força que nós encontramos é quando nós oramos. Ele estava sozinho, fisicamente, não tinha ninguém que pudesse ir com ele. Mas ele começa a orar, a falar com Deus, e Deus começa a mover o coração de pessoas. Nós estamos orando aqui, falando com Deus: salva a minha família. Às vezes ele não vai parar para ouvir a sua palavra, ele não vai parar para ouvir você, o que você tem para falar. Já diz a palavra que o profeta às vezes não tem honra na sua própria casa. Jesus não teve, quem dirá eu? Não é? Não diz a palavra que lá em Nazaré ele não fez apenas uns poucos milagres, impondo as mãos sobre alguns, porque eles não criam? Ele fez pouca coisa, porque as pessoas não criam, ele teve que ir para outros lugares. As pessoas olhavam para o filho de Maria e para o filho de Maria e José, os irmãos lá de Simão e Judas. Não olhavam para ele como o Senhor, como o Messias. Então ele está lá pedindo sabedoria, direção para Deus, e Deus começa a mover. As coisas começam a acontecer. Você está orando aqui na igreja, Deus começa a tocar num crente que trabalha lá no local onde seu familiar trabalha também. E o crente começa a cutucar ele. E aí, rapaz, já leu a Bíblia hoje? Olha o que a Bíblia diz aqui, ó. Às vezes ele não ouve você, mas ele vai ouvir alguém lá. Daqui a pouco ele está na igreja orando também. A gente ora para que eles venham para cá conosco, né? Mas se for para outro lugar também, importante é o reino. Diga amém? Importante é o reino, eles serem salvos. E o Neemias estava reconstruindo, começando. Aí o tempo passa, você sabe da história, ele se desloca até Jerusalém. Ele caminhou um tempinho, Deus foi colocando ferramentas na mão dele, ele foi tendo autorização para passar de cidade em cidade. Quando ele chega lá, ele começa a trabalhar. Ele começa a conversar com os homens que restaram na cidade, começa a mover o coração daquelas pessoas para o propósito: vamos reconstruir os muros da cidade, foi Deus que me mandou vir para cá. Aí ele tinha pessoas que se levantaram para ajudar ele naquele propósito, e tinha os enviados que o rei mandou. O rei Assuero mandou ir junto com ele. Aí quando ele começa a construir os muros da cidade, ele começa a edificar, chegou a oposição. E aí que eu quero falar uma coisa para você: oposição sempre vai existir. Tem gente que se entristece: ô pastor, estão lutando contra mim. Isso é a coisa mais normal que existe. Isso é a coisa mais normal que existe. Eu vou logo te dizer, isso não é físico não é contra a sua pessoa. Isso é uma obra espiritual. O diabo, nosso adversário, ele sabe quem nós somos. E às vezes ele vai mover pessoas sem ver nem para quê, para se levantar contra nós, sem que a gente nem saiba. Então o negócio é sério, a obra é espiritual. Aquele homem lá chamado Sambalate, que se levantou contra ele, era um opositor. Era um dos que tinham visto a cidade pegar fogo e estava também colocando fogo na cidade. Esse povo vai ser sepultado, a história deles tem que acabar. E ficou. Quando eles começaram a ver os muros sendo edificados, ele começou a se levantar contra e começou a zombar. Ih, vão edificar? Como? Num só dia? Começou a zombar deles. Começou a falar uma série de coisas. Aí, geralmente, quando o inimigo se levanta, ele não usa só um, né? Aí apareceu um tal de um diabo de Tobias. Aí o diabo do Tobias chegou: ih, pode deixar, eles vão edificar, mas uma raposa vem e vai desconstruir tudo. Aquilo foi só tentando confundir o Neemias. E aí que mora o perigo, gente. Nós temos que ter cuidado, porque nós estamos construindo algo, nós estamos construindo a nossa família na presença de Deus, construindo uma casa edificada sobre a rocha.
E o nosso adversário vai tentar fazer o quê? Confundir a nossa mente. Ele vai tentar de alguma maneira nos barrar, nos fazer entender que o que nós estamos fazendo não vale nada. Você ora aqui, você chega em casa, a pessoa está lá virada no ninja. É ou não? Aconteceu isso? Você ora aqui na igreja, aquela alegria, você sai daqui feliz. Quando você chega em casa, você abre a porta, parece que uma panela já está voando por cima da sua testa. De cruz credo, Ave Maria, que nem alguns irmãos falam, né? Não fala Ave Maria não, estou brincando com você, tá? Aí cruz credo, Ave Maria, essa briga que eu orei agorinha. Quanto mais eu rezo, mais assombração me aparece. Por isso que a gente não tem que rezar, tem que orar. Diga glória a Deus. Tem que orar, não é rezar não. Rezar é retroceder. Você ora, você apresenta a Deus, você fala, né? Você apresenta a Deus as causas. Aí está lá, essa situação é tudo para confundir a sua mente. É tudo para confundir o propósito que você está executando. Para mostrar para você que não vale nada aquilo que você está fazendo. Mentira do inimigo. Porque aí vem o versículo 4. Isso aqui me chamou muita atenção. Versículo 4. Aí vem a oração de Neemias. Ele disse: ouve, ó nosso Deus, que somos o quê? Tão desprezados, e caia o seu opróbrio sobre a sua cabeça, e faze com que sejam um despojo numa terra de quê? De cativeiro. E não os cubra a sua iniquidade, e não se risque de diante de ti o seu pecado, pois que te irritaram defronte dos edificadores. Olha que interessante. O Neemias, ao invés de parar para ficar discutindo com eles, para tentar ali ganhar na força da palavra, o que Neemias fez? Ele deixou eles lá falando com a mão dele, né? Faz assim, ó. Inimigo fala com minha mão, né? Inimigo fala aqui com minha mão, né? Deixou o inimigo lá falando sozinho, irritado, e foi para onde ele podia resolver o problema diante de Deus. Ele chegou lá, versículo 4 novamente, o que ele disse? Ouve ao nosso Deus que somos tão desprezados. Ele abriu o coração para Deus. Ele diz: nós somos desprezados. Caia o seu opróbrio sobre a sua cabeça e faz com que seja um despojo numa terra de... Esses inimigos que estão se levantando contra nós, eles é que vão estar em cativeiro logo logo. Ele entrou numa batalha falando com Deus e se levantando contra aqueles que estavam se opondo a ele. Você sabe qual é o problema de muita gente? É que ao invés de entrar na batalha espiritual, ela fica na física, né? Ela fica discutindo lá, fica entrando em jogo, em discursos que não levam a lugar nenhum, discursos que não vão acrescentar em nada. Tem coisas que você tem que deixar bem claro para a pessoa. Deixou bem claro, não precisa falar mais nada. Se ela não entender, ela é um jumento, ela só vai querer ficar ali te atrapalhando. É um animal irracional, que você fala com ele o correto, ele só entende que é errado. Então não adianta. Você dá o recado que tem que ser dado e pronto. Falou, olha, o errado é errado, o certo é o certo. A pessoa ficou retrucando, então tá bom. Vai diante de Deus e fala com Deus. Ele diz: esses inimigos que se levantaram contra mim, eles vão ficar como num monturo, no despojo, numa terra de cativeiro. Versículo 5 ele ainda falou mais. O que ele disse? Não os cubra a sua iniquidade. Quer dizer, o que eles estão fazendo, eles têm que pagar. E não se risque de diante de ti o seu pecado, pois que te irritaram defronte dos... Por que ele falou isso? Porque aqueles homens não estavam atrapalhando Neemias, eles estavam atrapalhando uma obra de Deus. Triste fim para as pessoas que hoje atrapalham a obra de Deus, pessoal. Triste fim para as pessoas que tentam hoje barrar a obra que Deus está realizando. Está cheio de gente por aí, está cheio de autoridades que querem barrar o evangelho. Coitado deles. Coitado deles. Vai chegar o dia que você vai ver eles na pior das situações. Tem uns aí que morrem condenados, não só aqui na terra pelo que fizeram, mas condenados por toda a eternidade. Outros que vão sendo condenados ainda em vida por aquilo que fizeram e depois vão ser condenados por toda a eternidade. Triste fim. Eles estavam atrapalhando uma obra que Deus estava edificando através de Neemias. Eles não estavam se levantando contra a pessoa do Neemias. Por isso que eu falei, a luta não é física, não temos que discutir coisa física, porque a luta às vezes não é contra nós, é contra o nosso propósito. O diabo se levanta contra mim não é porque ele acha que eu sou alguma coisa, é por causa do propósito que eu tenho para cumprir. É por isso que ele se levanta. Por que ele se levanta contra você? Não é porque ele acha que você é forte,
é porque por detrás de você tem um grande propósito, uma grande obra a ser executada. E ele vai se opor, isso é normal. Mas o Neemias foi ousado, homem de Deus. Nessas horas que ele entrou diante de Deus ali para entrar e combater, foi que ele fez o quê? Se ergueu, se fortaleceu. E é justamente nessas horas que nós nos fortalecemos. É ou não é verdade? Tem dia que você chega aqui na igreja tão para baixo, e a gente percebe. A pessoa às vezes chega tão triste, assim, uma luta, é outra. Mas na hora da oração aqui eu vejo só leão aqui orando. Eu vejo você aqui como um leão, combatendo, exigindo, sai. E tem gente que vai em cima, tem gente que vai embaixo, tem gente que faz isso, tem gente que dá soco no ar, tem gente que diz vai embora. E, né? Você está numa batalha. Nessa hora você faz o quê? Você se engrandece de novo. Você se fortalece em Deus e você sai daqui de cabeça erguida. Essa luta vai ficar debaixo do meu pé. Maior que Deus na minha vida. Maior é Deus no meu propósito. Não vou retroceder por causa disso não. O bonito da história está no versículo 6. Porque diz assim o versículo 6. Assim, edificamos o muro, e todo o muro se cerrou até a sua metade, porque o coração do povo se inclinava a trabalhar. Diga, continue trabalhando. Continue orando. Amém, pessoal? Continue firme no seu propósito. Porque foi isso que Neemias fez. Ele só separou um minutinho ali, orou a Deus, se fortaleceu em Deus na oração, e depois voltou e continuou a trabalhar. Aí a Bíblia fala aqui que o muro se cerrou até a sua metade. A obra já estava pela metade, ainda não estava concluída. Aqui é o ponto que eu quero finalizar a primeira página e entrar para a segunda parte da mensagem. A metade do muro já estava reconstruída, metade do caminho já estava feito. E se a gente for parar para analisar aqui agora, muita coisa da nossa vida já chegou a esse patamar. Chegou ou não chegou? Claro que sim. Tem muita gente da nossa família que já se converteu, sim ou não? Hoje a nossa mentalidade é outra, totalmente diferente do que éramos. Nós já amadurecemos para muita coisa. Hoje a nossa vida independe de pessoas. Nosso propósito é direto com Deus. Nós já temos uma maturidade, a maioria de nós que aqui estamos. Esse culto é um culto de gente mais madura, né? Então, ele já sabia. Uma parte do trabalho já foi realizado. Porque o povo se inclinou a trabalhar. Você se inclinou a deixar as vozes de lado e fazer o que tem que ser feito. Mas aí começa a segunda parte da trajetória. Versículo 7. Versículo 7, o que ele disse? E sucedeu o que? Ouvindo Sambalate e Tobias e os arábios e os amonitas e os asdoditas, que tanto ia crescendo a reparação dos muros de Jerusalém, que já as roturas se começavam a tapar, iraram-se sobre modo. Olha que interessante. Ele tinha dois, se você for parar para analisar, ele tinha Sambalate e tinha Tobias. Agora aparece gente do lado do ventre. Aparece gente dos cambal do Juda. Não, é o termo que a gente usa aqui no estado. Os cambal do Juda aparece gente. Lá da vaca morta, né? A vaca morta foi onde eu nasci. Lá do pau deitado, lá não sei da onde, aparece gente, né? Aparece gente para atrapalhar de tudo quanto é beco. Aparece gente de tudo quanto é beco para tentar atrapalhar a obra. Ele está lá, tinha Sambalate e Tobias. Agora vieram quem? Os arábios, vieram os amonitas, os asdoditas. Até esses apareceram. Tudo que era Ita estava aparecendo, né? Tudo que era diabo estava se levantando contra. Por isso que você tem que entender, quanto mais a obra está sendo feita, mais Deus está trabalhando, a coisa está sendo completa, está sendo confirmada, mais vai se levantar os inimigos. Mantenha firme o quê? A sua postura, seja forte. Continue sendo essa pedra firme, onde a sua família está sendo edificada sobre a oração que você está fazendo. Continue. Não baixe a guarda não. Você levantou mais gente, pastor, é tanta perseguição que eu não aguento mais, Brasil. Aí é hora de você fazer o quê? Se levantar. Continue. Se você estiver servindo a Deus aqui, estiver orando todo sempre, estiver sempre, pastor, surgiu uma situação, queria só que o senhor se unisse comigo. Pronto. Na mesma hora você já se sente forte. É ou não é? Você não está sozinho. Você já pediu oração assim para o pastor e você depois, não, ele está junto comigo nessa batalha. Mandou uma palavra de autoridade para você e você já
se enrijece de novo. É agora, né? Você se fortalece. Era isso que Neemias estava fazendo. Agora mais gente se levanta contra o propósito dele para atrapalhar. E eu falo novamente, aquela zombaria que estava se levantando contra eles não iria atrapalhar, porque ele estava focado no propósito e se fortalecendo. Aí vem o versículo 8. E ligaram-se entre si todos para virem atacar Jerusalém e para os desviarem do seu. Eles vieram, se infiltraram no meio, tentando fazer o quê? Tentando dividir a mente das pessoas. Tentando confundir a mente das pessoas e mostrar que eles estavam indo no caminho errado. Não é à toa que o diabo hoje se levanta contra as pessoas, contra o evangelho. O diabo usa coisas para se infiltrar na igreja, para mostrar para as pessoas que elas estão no caminho errado. Você está orando aqui, nós falamos de salvação da família, da nossa salvação, nós abrimos a Bíblia, falamos contra o pecado, falamos contra os erros, falamos que tem que ser fiel a Deus, falamos do evangelho na sua totalidade, como ele é, nu e cru. Aí vem o diabo e tenta usar pessoas de fora para tentar desconstruir aquilo que você já está vivendo. Tentar mostrar para você que você está no lugar errado. Isso aí que você está vivendo é uma seita. Sai daí, isso aí está te atrapalhando. Aí vai olhar para a vida deles toda lascada, né? Sem uma autoridade espiritual ordenada por Deus. Vivendo por conta própria. As pessoas mesmo se nomeiam e dizem ser alguma coisa e está cheio de gente acompanhando. E aí eles não têm uma vida com Deus, tentam desconstruir quem tem. É sempre assim, pessoal. É sempre assim. Quem não tem uma vida com Deus tenta desconstruir aquele que está tendo. Vieram lá, todos, a Bíblia fala aí, ó, eles se ligaram, se juntaram entre si todos, para virem atacar Jerusalém, para se desviarem do seu intento, do seu propósito. Isso que acontece todo dia. Pessoas que se levantam, coisas que vão acontecendo, diz que acontece dentro da família. Grupo de família de WhatsApp é uma benção, para não dizer outra coisa. Aparece tudo, né? Aparece de tudo. Os meus da família Léo deixo silenciado. Eu fico no grupo por respeito. A vontade que tem de não ficar. Eu fico por respeito. A gente vai lá, não, deixa lá. Desde quando eu lanço uma semente também. Os cultos que eu prego aqui, se você não segue nosso canal no YouTube, vai lá e procura Pastor Orestes Lima e IGD. Tem todos os cultos que eu prego aqui, eu coloco lá no canal, né? Jordanzinho me passa, a gente coloca lá no canal e as pessoas vão ouvindo a palavra. Eu sempre coloco lá os meus cultos, culto que o pastor prega, os cultos do missionário. Se eles veem é outro problema, mas está lá a mensagem, né? Está lá a mensagem. Mas todo mundo se levanta contra para dividir a mente. Aí vem o 9. Bonito isso aqui. Bonito o que Neemias estava fazendo. O que ele disse? Porém, eu quero que você leia comigo. Porém, diga, nós oramos ao nosso Deus e pusemos uma guarda contra eles, de dia e de noite, por causa deles. Ele toma duas decisões. A primeira decisão, oramos ao nosso Deus. Sempre em primeiro lugar é Ele. Tem coisa que você vai ter que agir aqui. Segundo a natureza humana, você vai ter que mexer os palitinhos, vai ter que agir, vai ter que fazer alguma coisa. Você não pode dizer, eu orei e fiquei de braço cruzado. Não. Você ora, apresenta a Deus que em primeiro lugar, e depois Ele pôs uma guarda contra eles de dia e de noite. Ele pôs alguma coisa que bloqueasse aquelas pessoas de atrapalhar o propósito, de confundir a mente de quem estava com Ele construindo. E nós temos que ter essa inteligência hoje. Falar com Deus. Deus, o meu filho já está bem educadinho espiritualmente falando. Mas de vez em quando o pai dele, que não é crente, vem com umas histórias aí, tentando confundir a mente dele. Deus, queima a língua dele na hora que ele for falar alguma coisa para o menino. Faz ele esquecer. Amém, gente? Tem que orar sim. Deus, eu estou aqui com meu marido todo dia, ele está firme, ele já está entendendo a palavra, ele já está começando, né, a ter esse desejo de vir buscar Deus comigo. Mas sempre tem um vizinho ali abençoado que fica falando de coisa e fica tentando confundir ele. Queima a língua desse inimigo lá. Não é a pessoa, não, é o diabo que está por detrás dele. E Deus vai fazer sim ou não? Vai dar uma amnésia lá no diabo do cidadão, que ele vai esquecer de perturbar o juízo dele com relação à igreja, com relação à fé. Amém, pessoal? Até nessas coisinhas nós temos que ir lá e bloquear. Eu não me recordo agora, vou pedir para o pastor Souza dar uma olhada lá, no versículo, que fala que toda arma contra ti, né, não vai prosperar. Está lá no livro de Isaías. Isaías 54.
17, é isso mesmo, 54, 17. Vamos lá. 54, 17. Isaías 54, 17. Vai colocar na tela. Toda ferramenta preparada contra ti não prosperará, e toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor, e a sua justiça que vem de mim, diz o Senhor. Diga glória a Deus. Olha que palavra, olha como você está ligado, né? Isaías 54, 17. Coisa séria, gente. Eles estavam lá construindo, mas tinha gente tentando atrapalhar. O que ele fez? Orou a Deus e ele mesmo falou: eu vou colocar situações aqui que vão bloquear o acesso dele contra os nossos. Eu tenho que fazer alguma coisa para inibir o acesso do inimigo à minha casa. E eu vou falar aqui, tem pais aí que dá liberdade para o filho por internet. Jovem na pré-adolescência, com muita internet, sozinho, de manhã, de tarde, de noite, é um risco. Risco à saúde física, emocional, espiritual. É um risco, tem que bloquear eles. Arranca o Wi-Fi de dentro de casa, tira o celular, diga glória a Deus. Tem que tirar. Eu tenho 2 pequenos em casa, mas quando estou em casa, quero estar assistindo no celular e na televisão. Eu digo, rapaz, ele está assistindo na televisão uma coisa, quer assistir no celular outra, que diabo é isso? Está amarrado? Não. Vai pro teu canto, vai brincar com o teu boneco. Me pediu para comprar boneco, vai lá brincar com o boneco, deixa a televisão, deixa o celular de mão. Aí a gente faz o quê? Bloqueia, percebeu que já está demais? Não digo que não possa, um momentinho ou outro, mas tem que restringir, porque senão daqui a pouco vira escravo daquilo. E a pessoa se torna escravo junto. Depois, para desconstruir isso, vai demorar tempo. É uma? Percebeu, olha, às vezes eu sei em casa, pessoal, eles assistiram uma boa parte da tarde, então agora já está na hora. Deixa aí, bota na hit e deixa que agora é minha vez de assistir. Né? Eu digo, deixa que é a vez de assistir, deixa que não, bota esse pro quarto para brincar, vai brincar. Né? Vai suar um pouquinho para ver se dorme cedo de noite e não me atrapalha. Você entendeu, né? Pois é, vai pro teu canto. Né? Não é verdade? Eu estou falando com exagero. Os irmãos começam a rir. Mas não é verdade? Casal tem que ter contato. Não. Os meninos atrapalhar não pode. Meu filho, vai dormir, bebê. Vai dormir, deixa que amanhã é dia de aula, tem que acordar cedo. Né? Para não atrapalhar o propósito aí. Senão atrapalha o propósito do papai. Não pode. Mas brincadeiras à parte, sem estar entendendo o propósito, é importante a gente guardar isso pra gente. Neemias lá lutando por um lado, o diabo tentando por outro. Tem que bloquear, fecha a porta lá, não deixa a coisa avançar não. Voltemos lá para o Neemias, quando a gente estávamos, capítulo 4, versículo de número, eu vou pegar com você aqui o 9, agora eu vou ver o versículo 10. Você sabe que o diabo ele não desiste com Jesus, nem da primeira, nem da segunda, nem da terceira. É ou não é? Com Neemias não foi diferente. Vem o versículo 10. Então disse Judá, um dos que estavam lá com ele, né? Já desfaleceram as forças dos acarretadores, e o pó é muito, e nós não podemos edificar o quê? Ele estava dizendo, olha, nós estamos ficando fracos, Neemias. Nós não estamos construindo mais, nós não estamos tendo mais força, a luta é muito grande. Tem gente que está resistindo, mas ela está quase desistindo. Tem gente que está firme, mas tem hora que dá para ver no semblante da pessoa que ela está cansada. Está desanimando, que está começando a fracassar. Aí vem o versículo 11. Disseram, porém, os nossos inimigos, nada saberão disso, nem verão, até que entremos no meio dele e fazemos o quê? E os matemos. Assim faremos cessar? Você vê que eles não pararam? Eu sempre falo para as pessoas, o nosso adversário, ele não vai parar hoje, ele não vai parar amanhã, e daqui a 40 anos, ele também não vai parar. Até o nosso último dia de vida, ele vai estar tentando. Ele vai parar de orar, ele vai parar de buscar, e você não vai parar. Glória a Deus. Você não vai parar. Tem até uma música, né? Você não vai parar, você não vai parar, pois a ordem é chegar do outro lado e você vai chegar. Você não vai parar. Se eu cantar aqui, você vai correr, né? Aí você não vai parar mesmo, né? Você vai correr. Eu tô brincando com você. Eu conheço um pouquinho da letra da música. Tem que ensaiar. Às vezes não ensaia, né, Jordan? Se eu não ensaiar, aí fica feio. Mas se eu ensaiar, dá pra tentar, né? Dá pra tentar. Aí versículo 15, pra gente finalizar. Versículo 15. E sucedeu o quê?
ouvindo os nossos inimigos, que já sabíamos e que Deus tinha dissipado o conselho deles, todos voltamos ao muro, cada um à sua obra. Diga glória a Deus. Os inimigos pensaram: nós já começamos a enfraquecer eles, eles não vão ter força para resistir, eles vão parar. Aí Deus trata com Neemias, ele já sabia de tudo, Deus tratava com ele sempre, né? Ele estava se fortalecendo em Deus. E nessa hora o inimigo pensou, lá no versículo 11 novamente, o que o inimigo disse? Versículo 11: disseram, porém, os nossos inimigos: nada saberão disso, nem verão, até que entremos no meio deles e o matemos. Assim faremos cessar a obra. Isso era a ideia que o inimigo tinha. Mas o que o Neemias falou no 15? O que ele falou no 15? E sucedeu que, ouvindo os nossos inimigos, que já sabíamos o que Deus tinha dissipado o seu conselho, todos voltamos ao muro, cada um a sua. Todo mundo voltou a fazer o que o trabalho tinha que ser feito. Diga graças a Deus, eles não pararam. O fato, você já conhece a história. Em 52 dias eles reconstruíram o muro da cidade. Amém, gente? Os inimigos olharam, ficaram de queixo caído. 52 dias só. Era para fazer isso em 6 meses. 52 dias estava resolvido o problema. Menos de 2. Diga glória a Deus. O tempo que o inimigo estava querendo nos atrapalhar, nós estávamos construindo. Nós não paramos de construir. Portanto, nós vamos chegar mais cedo no propósito. Diga graças a Deus. Quem vai chegar cedo no propósito aí, diga: eu vou ver minha família se converter. Esses olhos aqui, ó, vai ver a família se converter. Glória a Deus. Antes do que eu pensava na minha mente que ia mudar, nós vamos ver o resultado. Diga graças a Deus. Pode aplaudir o Senhor por isso. Aleluia.